Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Pra Cima, o seu programa de quarta-feira à noite com muito conteúdo, muita informação e muita coisa boa. Hoje vamos falar sobre segurança psicológica, sobre liderança, sobre performance, emoções, tem tanta coisa boa aqui. Então, envia o link para todo mundo aí que precisa desse conteúdo. Vem interagir com a gente, eu estou aqui pelo YouTube. Então, se você tiver uma dúvida, me diz aí qual é a tua dúvida, qual é a tua pergunta, qual é o bairro que você está falando, porque eu quero interagir com você. E hoje a gente tem uma convidada mega especial, muito importante o conteúdo que ela vai abordar aqui. E eu quero convidar ela agora para falar aqui com a gente. Ela que é psicóloga, trainee internacional, especialista em performance e liderança. Seja muito bem-vinda, Cíntia Lima. Olá, estou feliz de estar aqui na sua casa. Maria Ferro, é chique Maria Ferro, não é doutora Maria Ferro, maravilhoso, pra cima. É verdade que tem muito conteúdo bom. Muito obrigada a quem está nos assistindo. Manda suas perguntas, que eu tenho certeza que vai ser um papo super interessante. Maravilha, com certeza vai ser um papo super interessante. Essa mulher é maravilhosa, extraordinária. Vou te contar uma coisa, todo mundo falava para eu convidar a Cíntia para vir para cá, nem tinha falado isso para ela ainda. Que mas maravilha. Já tinha recebido aqui várias recomendações, então eu tenho certeza absoluta que hoje o programa vai ser demais para cima, verdadeiramente. Cíntia, eu quero que você conte para a gente um pouquinho o que faz verdadeiramente um líder que é inspirador. Sabe o que eu penso? Eu penso que um líder é inspirador quando, no mínimo, ele faz o básico bem feito. Né? E o que seria, Cíntia, esse básico bem feito? Ele garante que, a partir daquilo que ele faz, as experiências são favoráveis, sabe? Ele consegue conduzir a equipe de forma que as pessoas olham para ele como referência, como modelo. Sabe aquela pessoa que consegue treinar, desenvolver, aperfeiçoar, orientar? Então, um conjunto de comportamentos aí que são assertivos e podem ser modelados. Acho que isso é inspirador, sabe? Essa pessoa que, tá aí, eu gosto de estar perto dessa pessoa, né? Eu quero aprender mais com ela. Eu acho que isso é inspirador. Mais do que cargo, do que títulos, né? É o quanto as pessoas olham para você e admiram a maneira como você tem conduzido tanto os resultados quanto os relacionamentos. Que maravilha. Eu gosto dessa ideia, né? De o básico bem feito. Às vezes é simples e a gente que não consegue olhar realmente para essa parte mais comportamental, né, das coisas. Cíntia, o que você acredita que a liderança ela precisa viver para estar preparada para liderar em 2025? Eu acho que tem alguns pontos que são importantes a gente parar para pensar. Acho que 2025 é um olhar para as gerações, né? Você conseguir lidar com os diferentes, né? No sentido da diversidade, da pluralidade. Então, isso te dá aí um arcabouço de possibilidades para inovar, para criar, para aprender novas ideias. Acho que em 2025 há também um olhar muito forte para a tecnologia, para a inteligência artificial. Acho que em 2025 também é muito relevante você entender cada vez mais, daí uma liderança humanizada, entender mais de gente, então das emoções que circulam as pessoas. Muito bom. Já dei muita coisa, em 3 já tem muita coisa, hein? Muita coisa, realmente a gente que está ali, né, nessa parte de liderança já tem muita coisa para ver. Inteligência emocional é uma delas que você acabou de falar, ali ver essa parte das emoções. E qual é o papel da inteligência emocional na vida desse líder? Tudo. Porque se a gente parar para pensar, o comportamento ele é movido pelas nossas emoções, né? Ou seja, não é o que você quer, é o que você sente que faz você agir. Então, quando, por exemplo, você não tem uma boa gestão das emoções, você é um líder que acaba movido pela irritabilidade, agindo de maneira agressiva, né? Ou seja, com raiva você acaba atropelando os processos, com medo você engaveta sonhos, né? Com insegurança você não deixa a sua equipe crescer, centraliza informação. Então, no fim das contas, o que vai mover um comportamento da liderança é a emoção, bem como compreender as emoções das pessoas para que você possa lidar com a tristeza de determinados colaboradores, você possa lidar com a ansiedade de alguns. Então, quanto mais você entende das emoções, mais você lida com uma ação
adequada nas circunstâncias do dia a dia. Muito interessante. Então, você trouxe aqui várias situações que podem acontecer, né, se essa pessoa não tivesse inteligência emocional. Agora, como que essa pessoa pode fazer para desenvolver a inteligência emocional? A gente está entendendo aqui já que determinado comportamento pode prejudicar essa equipe. Sim. E como ele pode fazer para desenvolver se ele estiver nessa situação? Maravilha, maravilhosa pergunta, né? Porque eu entendo a partir dos estudos até de Paul Ekman, Daniel Goleman, que são acessíveis, uma linguagem acessível, eu desenvolvo a inteligência emocional com algumas capacidades. A primeira dela é você reconhecer as próprias emoções. Então, quanto mais você tem autoconhecimento, mais você tem consciência, mais você consegue ter essa autorregulação, que seria eu conseguir lidar com ela. Então, o primeiro passo, a primeira capacidade é, deixa eu entender mais. Porque muitas vezes a gente não entende, mas é um trauma. Né? Muitas vezes é como você teve a sua infância e isso tem reverberado na sua fase adulta. Então, o autoconhecimento, a autoconsciência, a partir do momento que você começa a conhecer as suas emoções, você se movimenta melhor para você lidar com cada uma delas. E aí sim você começa a ter a capacidade de, agora que eu sei lidar com as minhas emoções, eu continuo me movendo para ações de resultado, de objetivo, de relacionamentos adequados no dia a dia. Então, acho que a primeira capacidade ainda é, por mais que a gente escute tanto, né? E algumas pessoas até acham meio banal, mas ainda é autoconhecimento. Maravilha, autoconhecimento realmente é uma chave para a gente conseguir desenvolver, é uma base, na verdade, né? É daí que surge, né? Sim. Porque se eu não entendo que não é sobre o evento, não é sobre o meu colaborador, não é sobre a situação, é como eu me sinto naquela situação e eu não estou conseguindo lidar com como eu me sinto, não vai fluir, não vai avançar. Sim. Então, eu preciso entender por que aquilo me afeta, por que eu fico com raiva, né? Por que aquilo me dá insegurança, medo. Então, na hora que você começa a ter consciência disso, e aí você começa a buscar, então tá bom, eu posso entender e abraçar essa emoção de uma maneira diferente. Compreender e realmente começar a me movimentar de uma maneira mais adequada. Maravilha. E, Cíntia, como que a liderança ela pode se tornar mais estratégica e sair mais do operacional? Um ponto que é uma pergunta muito frequente é, deixa eu compreender esses cenários, que sai também ainda na mesma fala da autoconhecimento, não para emoção, mas para gestão. Então, o que você tem que garantir na sua área? Então, na hora que eu tenho clareza do propósito da minha área, eu começo a estabelecer objetivos mensuráveis, metas mensuráveis e identificar quais são essas pessoas que podem assumir essas posições. Então, eu começo a treinar e gerenciar a minha equipe para eu delegar cada vez mais. Então, se eu entendo a minha área, tenho projetos muito específicos, objetivos muito direcionados às minhas metas, então tá bom, quem consegue entregar essas tarefas? Eu planejo melhor, organizo melhor, e aí eu não preciso ter esse sentimento de autossuficiência, só eu posso fazer, só eu consigo fazer, não é? Então você sai desse lugar de as coisas só funcionam comigo e começa a confiar mais nas pessoas que estão ali para desempenhar os seus papéis. Sim, realmente. E essa situação de centralizar acaba, na verdade, atrapalhando, às vezes, os processos dentro da empresa, né? Sem dúvida. E veja como isso também é emocional. Porque muitas vezes você centraliza porque você não confia. A ausência de confiança é segurança. Insegurança é medo. Sim. Né? Então, já que você tem que eliminar um medo, o que te geraria segurança? Né? Você ter as pessoas já com competência para realizar? Então, desenvolva essas competências. O que diminuiria esse medo? Faça checkpoints. Então, faça reuniões semanais de acompanhamento, faça feedbacks individuais, faça reuniões de resultados. Então, você cria uma gestão em que você não delarga, mas você não precisa centralizar. Tá tudo certo você se sentir inseguro no sentido de, opa, e se der errado? Né? Então, para isso você tá lá, líder, para você gerenciar. Só não precisa centralizar. Sim, maravilha. Você falou aí sobre feedback. Como que você enxerga a importância do feedback, da comunicação dentro da liderança? Eu acho que é essencial. Né? Maria, um líder que não dá feedback, as pessoas estão perdidas. Sim.
E as pessoas têm carência para saber como é que eu estou indo. Né? E aí, eu estou bem ou não estou? Né? Tá fazendo sentido ou não tá? Eu estou entregando o que eu deveria ou não? Então, o feedback ele é muito importante, porque ele representa a ferramenta de gestão desse desempenho. Então, eu rotineiramente dou feedback. Eu dou feedbacks pontuais e específicos, aconteceu alguma coisa, eu preciso pontuar. Eu faço feedbacks periódicos com as minhas pessoas, porque mesmo que não aconteça nada pontual e específico, ainda assim eu informo a elas como elas estão indo. Além do feedback formal, quase sempre construído numa avaliação de desempenho. Então, quando você constrói essa gestão do desempenho com feedback, por vezes a gente até vai a um desligamento, como um feedback último de que as coisas não estão funcionando. Só não é surpresa. Sim. Né? Então, é uma maneira de você gerir. As pessoas sabem como elas estão indo. Através do seu feedback, você orienta. Então, não é uma conversa despretensiosa, pelo contrário. A gente tem um combinado a partir do feedback que você dá. E aí está todo mundo mais alinhado. As expectativas estão mais na mesa. Sim. Porque se eu não sei como estou indo, às vezes você, como líder, cria uma exigência irreal. A pessoa não entende qual é a sua expectativa e ficam dois frustrados, né? Eu achando que eu estou arrasando como colaborador, você insatisfeito com o meu entregável, mas a gente não está conversando. Né? Então fica distorcida essa visão, esse desempenho. Maravilha. Cintia, você falou ali sobre, eu acredito que ali é meio que uma pesquisa que é feita e dá essa devolutiva, e aí me surgiu aqui uma dúvida. Qual é o formato ali mais ideal, certo, não sei se é essa a palavra, de fazer esse feedback? Dentro de uma conversa, o colaborador com esse líder e também de uma forma formal, com pesquisas? Muito legal a pergunta, né? Então, vamos estruturar assim. Então, pensa como se fossem essas 4 fases. Então, o rotineiro, o acompanhamento do dia a dia, de eu chegar com você, ó, Maria, isso aqui não tá bom, bora corrigir, bora... esse não tem tanta formalidade. Sim. Tanto é que as pessoas, muitas vezes, elas nem percebem que isso é um feedback. Feedback, interessante. Né? É uma conversa. É uma ali, conversa. Aí, o pontual e específico, não. Esse eu tenho que ter uma comunicação mais adequada. Sim. Eu tenho um certo roteiro. Né? Por exemplo, um bom roteiro. Já que você vai comunicar como ela está indo nessa situação que foi específica, ou ela fez algo muito extraordinário, ou ela fez algo que está fora do nosso combinado, né? Fora daquilo que ela precisaria fazer, então descreve esse fato para ela. Dá clareza, olha exatamente do que a gente está falando. Porque muitas vezes, né, Maria, as pessoas não dizem o óbvio. O líder diz, não, mas isso é óbvio. Não, tem que falar. Sim. Fala dos fatos e dados e qual é o impacto desse resultado da pessoa ou qual é o impacto desse comportamento. Então, essa clareza é que nos movimenta para o combinado. Então, tá bom. A partir dessa conversa, o que você espera? Né? E acorda isso com a pessoa. Então, quando essa fala acontece, a gente sai desse pontual, desse específico, ou dessa situação mais periódica, né? Mensalmente eu faço um que a gente chama de um one-on-one, ou a cada 1 mês, ou a cada 2 meses, faz essa conversa com as pessoas, nós estaremos sempre entendendo, opa, é sobre isso, tem sido esse impacto, e nós estamos acordando assim. Né? Por isso eu digo que garante o alinhamento das expectativas. Maravilha. A gente sabe que a jornada do líder, Cíntia, nem sempre ela é fácil, né? Porque são muitos desafios, tem que saber gerenciar essa equipe, tem que saber gerenciar a sua própria emoção. O que é que um líder precisa fazer em tempos difíceis para ele ser mais resiliente? Eu vou falar para ele por nossa coragem. Muito bom, gostei. Gente, vou fazer o merchan. Mas eu vou dizer para ele por coragem. Que eu acho que esse movimento mesmo, né? Eu gosto de 4 pilares que são simples e nos ajudam. Então, liderar a si mesmo. Então, quanto mais você conhece seu perfil, sua personalidade, quanto mais você entende do seu temperamento, né? Então, quanto mais você sabe sobre você, você começa a gerenciar você mesmo. E aí eu posso, no 2, liderar as pessoas, conhecer as pessoas, entender as pessoas, né? O nível de maturidade da minha equipe, o nível de competência da minha equipe, e de 1 a 1, esse liderar 1 a 1.
e liderar a equipe. Porque aí, nesse caso, da liderança do grupo, tem a ver muito com administrar conflitos, Sim. gerar engajamento, né, senso de propósito, a própria segurança psicológica que eu começo a estabelecer na equipe, além do liderar o processo, que embora às vezes a gente não chama de liderar, a gente chama de gerir, mas esse é um pilar importante para a liderança. Então, em tempos difíceis, pensa nesses 4 pilares e aí certeza que você vai perceber onde você já está forte e onde você precisa aí de um apoio. E tá tudo bem ter um apoio, né? Às vezes você precisa do apoio do seu psicólogo. Sim, nisso aqui eu não estou conseguindo liderar a mim mesmo. Às vezes você precisa do apoio ali do advogado, do contador, de um consultor especializado da sua área. E tá tudo bem, líder, você precisar de ajuda, porque também essa questão da capa do super-herói, eu não erro, eu tenho que saber todas as coisas, eu tenho que ter todas as respostas, isso não é humano. Sim. Então, diante da crise, também reconheça onde você pode buscar ajuda, né? Porque você não vai ter todas as respostas, você não precisa saber todas as coisas, mas saber a pergunta certa para as pessoas que podem te ajudar já é um excelente passo. Que maravilha. E, Cíntia, assim, ó, eu tenho uma visão de que liderança não é só sobre aquela pessoa que está em um cargo de liderança em uma empresa e que tem vários colaboradores ali que ele precisa gerenciar, né? Mas que a gente também ocupa cargos de liderança em outros momentos da vida. Como que você vê, como que vocês têm essa ótica? E o treinamento, ele também pode ser para essas pessoas? Perfeito, sim. E eu tenho a mesma visão que você. Liderança não é cargo. Maravilha. Tanto que nós temos pessoas em cargos de liderança, de gestão, às vezes o nome é até líder de, mas no fim das contas a pessoa não é o líder. Né? A pessoa não é o líder. Então, liderança não é um cargo, né? Liderança vai ser essa influência que você consegue conquistar. Liderança é essa referência, esse modelo que você consegue ser. Liderança não é o conceito, a teoria, o seu discurso bonito. Às vezes que a pessoa está num cargo, ela fala bonito, né? Sim. Mas não é nada disso. Tanto que às vezes, Maria, eu tenho certeza que você conhece gente assim, tem o gerente naquela área, mas quem está liderando mesmo é um analista. Sim. Né? Quem está conduzindo, inspirando, influenciando o time todo é uma pessoa que nem tem um cargo de gestão. Sim, com certeza. Não é isso? É verdade. Por isso a importância de um líder ser bem posicionado, porque senão faz aqueles grupos paralelos, que é às vezes outra pessoa que acaba tendo o pulso da liderança de inspirar as pessoas. Né? Perfeito. E às vezes essa pessoa que tem ali, né, diante dos outros, é lá que ela se apoia, nem sempre é uma influência positiva. Nem sempre é uma pessoa que realmente caminha o grupo para o propósito, né? Conduz as pessoas para o mesmo objetivo. Então, na ausência dessa posição, que você usou posição, na ausência dessa posição, dessa postura de liderança, automaticamente alguém assume essa posição e nem sempre essa pessoa tem objetivos genuínos, né? Interesses genuínos. Vamos para um rápido intervalo e já estamos de volta. Atenção! Chegou o Esquenta Black Friday da APA Móveis. A maior ação de vendas do ano já começou. É desconto de verdade pra você. Roupeiro Fris 855 por 599. Em colchão espuma Supreme de 1.283 por 999. Geladeira Duplex de 2.259 por 1.899. E freezer uma porta horizontal de 1.999 por 1.499. Quer oferta de verdade? Porque aqui é barato mesmo. Chegou a Black Friday na loja Sabá Materiais de Construção e esta semana é sobre pintura. Então, todas as ferramentas para você, meu amigo pintor, e também linha souvenir acrílica está na promoção com 15% de desconto. Corre para cá, vem aproveitar. Isso mesmo, com 15% de desconto. Todas as ferramentas para você, meu amigo pintor, e a linha acrílica da Souvenir. Então você não pode perder. Vem para Sabá Materiais de Construção. Nós ficamos localizados na Avenida Praia da Ponta Negra, número 15, Parque Rio Solimões, próximo da Feirinha do Campo Salles. Quer construir ou reformar? Vem pro Sabá!
Estamos de volta com o programa Pra Cima, com muita informação, um conteúdo maravilhoso. E eu tô aqui no YouTube, então vem pra cá, faz a tua pergunta, me diz de onde tu tá falando, qual é o teu bairro, que a gente tá aqui para interagir com você. Nós vamos falar agora sobre segurança psicológica com a Cíntia. Cíntia, conta pra gente o que é segurança psicológica. De uma maneira simples, segurança psicológica é você ter conseguido construir esse ambiente na sua equipe onde as pessoas realmente se sentem seguras, seguras para ser quem elas são. Então eu posso falar, eu posso opinar, eu posso relatar minhas dúvidas, minhas dificuldades, sem ter esse medo da retaliação, da crítica, do julgamento, do preconceito. Então é um ambiente onde o time consegue se expressar. Eu posso dar a minha opinião, eu posso dizer para o meu líder que eu não concordo, por exemplo. Então, são os elementos da comunicação nesse olhar da segurança psicológica. Ele pode se expressar, ele pode interagir, ou seja, eu posso apoiar uma área, eu posso dar ideias para uma área, eu posso receber ideias de outros colegas. Eu me sinto pertencente. Ou seja, eu posso me sentir pertencente, né? Eu sou valioso, né? Aqui tem um propósito, além do olhar do item de aprender, né? E o aprender, Maria, no olhar da segurança psicológica, tem muito também sobre eu posso dizer que eu não sei. Então, é um ambiente onde eu me sinto seguro para falar das minhas incompetências, das minhas ignorâncias, sem as pessoas me ridicularizarem, né? Então, esse é um ambiente seguro, né, onde as pessoas realmente conseguem ser quem elas são, como todo ser humano, com qualidades e defeitos, não é? Com pontos fortes e pontos fracos e assim por diante. Esse é um ambiente seguro. Maravilha. E quais são os sinais mais frequentes que você vê que indica que ali não está tendo essa segurança psicológica? Sabe quando a pessoa retém as ideias? Né? Ou seja, eu costumo dizer assim, líder, imagina, você está numa reunião com a sua equipe, sei lá, 5, 6, 10 pessoas, você traz uma situação, ninguém tem uma sugestão, ninguém tem uma ideia, tem alguma coisa errada, gente. Sim. Adultos trabalhando, olhando um problema de determinada área e todo mundo emudecido, tem insegurança aqui. Né? Eu tenho medo de falar, eu tenho medo de me expor. Esse é um sinal que ali não tem segurança psicológica, né? Ou seja, opa, líder, ninguém vem aqui te dar um feedback do que você está fazendo não está bom, está errado, ou que você poderia pensar sobre outra perspectiva. Então, ninguém se sente seguro em confrontar as suas próprias ideias. Tem alguma coisa errada aqui, né? Porque você não é perfeito. Sim. Né? Então, são pequenos elementos que vão mostrando, sabe? Equipes que, não, eu faço o meu, mas o teu é problema teu. Né? Como assim a gente não pode ajudar, já que nós somos a mesma equipe, nós temos um objetivo que é comum? Tem problema de segurança psicológica aqui. Muito bom esses exemplos, adorei. Que bom. Como que esses líderes e gestores, Cíntia, eles podem construir uma cultura mais acolhedora e respeitosa dentro dessa empresa? Vamos pensar que tudo pode começar lá quando a gente falou de um pretinho básico, né? Um simples que funciona. Você começa a pensar nos próprios comportamentos. O meu comportamento hoje é um comportamento que, se eu exigir da minha equipe do jeitinho que eu estou fazendo, tá bom? Já ajuda, né? Então, os seus próprios comportamentos. Você pode fazer, por exemplo, reuniões gente, vamos fazer reuniões de ideias aqui. Né? Ou, gente, vamos falar das nossas dificuldades. Então, promover, fomentar, né, esse vamos nos expor, já ajuda bastante. Você, como líder, pode promover mais feedback com as pessoas, para as pessoas começarem a perceber o feedback como um presente. Mesmo aqueles que são negativos, no sentido, precisa mudar isso, precisa melhorar aquilo, ainda assim é um presente. Então, o líder que vai gerando esse movimento de bem-estar, no está tudo bem, nós não estarmos bem, já vai gerando. O líder que consegue mostrar para as pessoas, olha, gente, eu errei aqui, alguém me ajuda? Então, quando o líder consegue mostrar as próprias fragilidades, vulnerabilidades, as pessoas começam a perceber, opa, se ele pode, eu também posso, né? Então, mais uma vez, esse olhar do exemplo ajuda bastante. Maravilha, Cíntia. Esse tema de segurança psicológica ele é extremamente importante, ele está ganhando um espaço maior agora, né?
mas ainda é muito difícil se ouvir sobre isso e é um tema tão necessário. Eu até vi esses dias um conteúdo seu que era sobre síndrome do impostor. Sim. E isso sabota muitas Sim, pessoas, muito, né? Quantas vezes você mesmo, né, você não acredita em você e nos seus feitos, né? Você não celebra as suas próprias conquistas, né? E nós temos mais síndromes do impostor do que a gente possa imaginar. Sim, travando as pessoas, Sim. muitas vezes com medo, né? Não compreender e não celebrando. Celebrar é tão importante, celebrar cada conquista. Cíntia, quais os erros mais comuns que você observa nas pessoas que querem crescer profissionalmente? Eu acho que tem um pouco desse alvoroço, né, de querer fazer as coisas sem planejamento, sem disciplina, sem organização, né? Então, às vezes, tem muita venda aí, tem muitos gurus por aí que vendem uma fórmula mágica, Sim. uma receita de bolo, sabe? As 7 chaves do sucesso, né? Segue os 10 passos que no final você subiu na escada. Então, eu acho que um dos maiores erros é você acreditar em fórmulas mágicas, né? Tem um passo a passo, tem um processo que todos nós precisamos passar. Então, quanto mais isso é entendido, compreendido, eu olho o sonho, mas eu transformo esse sonho num objetivo. E cada um desses objetivos, metas, de forma que eu possa planejar um passo a passo, fazer um roadmap mesmo, né? Então, tá bom, no dia que você vai conquistar, 1 mês antes, 2 meses antes, né? 15 dias. Então, você conseguir fazer um passo a passo para você estruturar. Aí, Maria, ainda assim isso é planejamento, isso é papel. Sim. Né? E aí a gente precisa, e outro erro é a não atitude. Porque assim, gente, coragem te empodera. Mas o que faz você conquistar é a atitude. Então, tem itens de ação que precisam ser considerados também. E muitas vezes as pessoas cansam, né? Desistem ao invés de aprender a descansar. Né? Muitas pessoas se frustram com o obstáculo e paralisam. Isso não é fracasso, isso foi desistência. Né? Eu posso continuar com novas estratégias. E um terceiro ponto é a disciplina. Eu tenho um cliente que hoje é amigo, já foi meu mentorado. Ele acabou, se ele estiver nos assistindo, eu sempre dou esse exemplo dele. Ele 50 a mais e acabou de fazer um Ironman. No Panamá. Olha, que incrível. E ele passou 1 ano treinando, Maria. Do dia que ele decidiu num dos nossos treinamentos, o Gaivota, ele fez essa meta para ele. Ele passou 1 ano. E aí eu perguntava dele, eu disse, Cléder Niero, o nome dele. Aí eu disse, Cléder, numa dessas conversas, me fala, o que acontece para você todo dia, durante 1 ano, você nada, você corre, você pedala? Para essa sua meta, que foi o Ironman agora, 30 de março, que ele completou. E aí teve uma pergunta, uma resposta que é muito interessante, que combina com esse terceiro erro que a gente está comentando, que é, Cíntia, eu não negocio mais comigo. Eu combinei comigo, eu vou fazer. Eu vou fazer no dia que não tá bom, eu vou fazer no dia que tá chovendo, eu vou fazer no dia que eu tô com preguiça, eu vou fazer no dia que eu tenho desmotivação, eu vou fazer. Então, acho que esses 3 erros. Um é não acreditar acreditar em fórmula mágica e não querer fazer um plano. Sim. Você achar que o plano também vai ser suficiente, não, você tem que ter atitude para fazer e durante a sua atitude você vai ter fracasso mesmo, durante a sua atitude você vai ter obstáculos mesmo, então você não precisa desistir. E terceiro, não negocia mais com você. Tenha disciplina para cumprir o que você comprometeu com você. Certeza que você chega nesse lugar, dessa sua linha de chegada, até você estabelecer a próxima, né? Maravilha, olha, incrível. Fazer Que bom. um Ironman realmente não é fácil, precisa de muito treino. E eu adorei esses 3 pontos que você levantou. Você sempre fala sobre meta e produtividade. Para uma pessoa ser mais produtiva, você acha que a chave é essa, não negociar consigo mesmo? Eu acho que esse é um pedaço, né? Ou seja, não negocia. Mas também você pode investigar o que tem feito você procrastinar. E aí a gente volta de novo na questão do autoconhecimento. Porque às vezes você não é produtivo porque você centraliza, por exemplo. Sim. Você gosta de fazer determinadas atividades e aí você está fazendo coisas que são irrelevantes, circunstanciais. Isso não gera produtividade.
né? Isso gera perda de tempo. Às vezes, você não é produtivo porque você não sabe dizer não. Você quer ser bem visto, bem quisto, querido, amado, não é? Sim. E aí você acaba aceitando um monte de demandas. Às vezes, você não é produtivo porque você recebe, líder, uma delegação para cima. Ou seja, seu colaborador deveria fazer, ele chega com você, chefe, não está dando certo. Ah, então tá bom, deixa que eu faço. Né? Então, você descobrir também o que tem minado a sua produtividade, que esses são os desperdiçadores do seu tempo, também o torna mais produtivo. Porque aí eu elimino e me mantenho na disciplina daquilo que realmente vai fazer resultado, que realmente é importante e vai fazer diferença. Maravilha. Cíntia, como que uma pessoa pode fazer para ela descobrir os seus diferenciais? Porque cada um tem os seus pontos fortes, né? Como que essa pessoa pode fazer para ela se entender melhor e ela se posicionar de uma forma mais estratégica no mercado? Excelente. Então, vale uma análise de perfil e personalidade. Maravilha. Então, quando você tem uma análise de perfil, uma análise de personalidade, você vai conseguindo descobrir, opa, então eu sou uma pessoa muito focada em metas, em resultados, mas eu não sou uma pessoa muito organizada, muito sistemática. Então, tá, como é que você vai romper essas lacunas? Às vezes é desenvolvendo em você, às vezes é quem que vai suportar isso, né? Qual é essa pessoa, né, ou essa equipe que vai suprir essa minha necessidade. Então, um caminho bom é uma análise de perfil, uma análise de personalidade. Procura o seu mentor, o seu coach, né, para você fazer isso. A gente faz bastante mentoria nesse sentido. Outra ferramenta que vale também é o próprio feedback. Conversa com as pessoas da sua interação do dia a dia. Né? Quando você conversa com a interação no dia a dia, né, você vê aquela que às vezes é uma área oculta, Maria. Né? O feedback também das pessoas te ajuda a entender um pouco mais de você e dos seus pontos fortes e fracos. Sim. Porque existe uma área que te é conhecida, né? Você conhece sobre você, o outro também conhece, mas existe uma área cega. Não é? Todo mundo está vendo e você não vê. Sim. Né? Então, às vezes, esse feedback dessas pessoas sinceras, verdadeiras, te ajudam a entender essa área cega. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, tenho nada a ver com meu pai, sou muito diferente. Imagina! É a cópia. Né? E a pessoa não enxerga. Então, muitas vezes, esse feedback, então, além de uma análise de perfil e personalidade, né, feedbacks de pessoas que estão com você em diversos contextos, elas podem sinalizar pontos dessa sua área cega. Maravilha. Olha, eu quero lembrar para você que está acompanhando a programação aqui da TV Mascate, que se você pensa em construir ou reformar, você precisa pensar no Sabá Material de Construção, que é o nosso patrocinador oficial, nosso PEDEX. E lá tem material para tudo que você precisa para construir ou reformar. Fica localizado lá na Avenida Praia da Ponta Negra, número 15, no Parque Rio Solimões, no Tarumã. Tudo que você precisa de material do grosso ao acabamento, como diz o Manauara. E se você precisa também fazer o seu poço artesiano, lá tem tudo o que você precisa. E eles fazem entrega em toda a cidade, nos interiores mais próximos e também na balsa. Se você está nos assistindo aí do interior e quer fazer o seu poço artesiano, eles vão até as balsas, lá no Porto de Manaus. Entrega tudo e vai chegar aí na sua cidade para você fazer tudo o que você precisa na sua casa. Então, se você pensa em construir ou reformar, você pensa no Sabá Material de Construção. Cíntia, voltando aqui para a nossa conversa, eu ainda tenho uma curiosidade muito grande que é sobre RH. Eu quero saber o que é que uma empresa ela precisa entender para ela fazer uma boa contratação. Vamos imaginar que eu preciso entender do meu lugar. Então, quanto mais eu entendo da minha cultura organizacional, meus valores, aquilo que a gente não abre mão, sabe, o inegociável dentro dessa empresa, a própria missão, visão, né? Ou seja, qual é o estilo da nossa liderança, qual é o nosso sistema de gestão. Então, quanto mais eu entendo da minha cultura, isso se desdobra nos cargos, nas funções, de que maneira? Porque aí eu consigo, a partir desse perfil ideal, identificar nos meus candidatos a presença disso, né? A aderência nos comportamentos para além do domínio técnico. Porque muitas seleções elas são fadadas ao insucesso porque a gente muitas vezes avalia os requisitos técnicos, o conhecimento, a experiência, né? O famoso hard skills, mas a gente acaba por negligenciar os itens comportamentais. Sim.
né? Ou seja, esses itens que têm a ver com os valores da pessoa, também são aderentes aos nossos valores? Porque se ela não compartilha dos mesmos valores, no dia a dia, a maneira como ela vai se relacionar com as pessoas e a maneira como ela vai entregar os resultados dela, não vai atender, né? Então, acho que uma boa contratação, ela parte dessa investigação abrangente do perfil. Sim. E no dia a dia, para ele perceber essa parte realmente dentro dessa entrevista, a parte comportamental, você indica aplicar o teste de personalidade ou realmente na conversa entender isso? Acho que as duas coisas são importantes porque uma complementa a outra, né? Então, uma bateria de avaliação de personalidade ajuda a te olhar alguns elementos. A entrevista comportamental, onde você possa identificar as experiências passadas e, a partir da experiência passada, evidências do comportamento dessa pessoa, você tem aí indícios para predisposição de futuro, né? Então, o olhar da pergunta comportamental, né? Ou seja, olhando fatos e dados dessa experiência passada, dessas competências que você precisa para aquela função, te dão informações muito valiosas do contexto em que esse candidato esteve, da ação desse candidato e desse desempenho. E aí você consegue ser mais assertivo na sua contratação, porque aí você tem um cenário dele, da entrevista abrangente, não só de técnico, né, não só de experiência. Muitas vezes, alguns testes práticos, não só de personalidade, né, ajudam também a gente consolidar essa informação. E aí eu avalio melhor, eu posso comparar melhor as opções de candidatos, e aí nem é sobre o melhor candidato, é o mais adequado à minha cultura. Sim. Né? É o mais adequado àquela necessidade específica. Porque sem essas informações, fica no subjetivo, eu acho que, né? E a gente acaba selecionando pela impressão. Cada vez mais eu vejo menos empresas caindo nessa cilada, mas ainda tem. Né? Ainda tem empresas que não estruturam o seu processo de recursos humanos, de gestão de pessoas, de desenvolvimento humano, independente de como se apelida a área, né? Sem olhar esses aspectos. E hoje também a gente tem tanta facilidade da própria inteligência artificial nos ajudar com alguns itens importantes também. Sim, maravilha. Cíntia, o nome do programa aqui é Pra Cima, e tem uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui, que é: o que te deixa pra cima? Sabe o que mais me deixa para cima? E eu parei para pensar nessa, porque eu sabia que eu ia fazer essa pergunta, né? Eu parei para pensar e, Maria, hoje o que mais me deixa para cima é a certeza de eu ser amada por Deus. Que maravilha. Sabe, eu acho que a coisa que mais me fortalece, não é, eu saber que independente do que eu esteja passando, há um Deus amoroso, né? Há um Deus que me capacita, é um Deus que colocou esse propósito na minha vida, porque eu acredito que o que eu faço é cumprir um propósito. Então, diante de todas as dificuldades e todas as alegrias, o que mais me deixa para cima é a certeza que esse Deus amoroso, inclusive, me deu outro ponto que me deixa muito para cima, que é a minha família. Que maravilha. Que a minha família é abençoada, né? E aí, certeza que é esse Deus amoroso, misericordioso, né? Eu acho que sem Ele na minha vida, eu seria para baixo. Que maravilha. Olha, adorei essa resposta. Realmente um motivo muito louvável, né, de gratidão, família, Deus. Adorei a resposta. Eu quero que você deixe agora uma mensagem aí para as pessoas que estão nos assistindo em casa. Deixe o seu @, como elas podem te encontrar, né, para poder se inscrever para fazer o Coragem. Então, conta pra gente. Tá ótimo. A mensagem assim, ó, desperta essa coragem no seu coração, que é a certeza de que você tem um propósito na vida, né? E se você já está feliz com a vida que você tem, com mais coragem você será ainda mais feliz. Se você não está feliz, com coragem, certeza que você será, né? Então, esteja você bem ou não, vem pro Coragem 17 de maio, não é? O @ é PSI.Cíntia Lima. Lá você tem todas as informações, tem muito conteúdo também sobre esses temas que Maria traz aqui, de liderança, temas de gestão de pessoas, temas de desenvolvimento pessoal, @ PSI.Cíntia Lima, Coragem 17 de maio.
Maravilha. Cíntia, muito obrigada. É uma honra te receber aqui. Realmente você foi muito indicada. Todo mundo leva a Cíntia para o programa. Obrigada. Eu criei uma expectativa de te receber aqui também. Foi maravilhoso esse conteúdo. O conteúdo é muito persistente para as empresas e para as pessoas. Eu tenho certeza que foi muito bom para quem está ali nos ouvindo, nos assistindo, porque vai contribuir demais na vida deles. Então, muito obrigada pela sua presença hoje aqui no programa. Obrigada, Maria. Também estou muito feliz. Eu amei quando você me convidou. Fiquei feliz de poder estar aqui com você. Quero parabenizar para o programa. Desejo bênçãos infinitas para o seu programa, que você alcance mais e mais pessoas nessas mensagens e ensinamentos, porque o que você traz é informação, ensinamento, né? Riqueza de conteúdo para as pessoas. Muito, muito sucesso para você. Eu quero agradecer aqui a Cíntia, que trouxe um conteúdo extraordinário hoje. Quero agradecer a você pela sua audiência, você que está nos assistindo aqui em Manaus, nos interiores, em outros estados. É um prazer ter você aqui todas as quartas-feiras. Não deixa de acompanhar toda a programação da TV Mascate e também tudo que está rolando lá no nosso portal, porque tem muita informação para você acompanhar. Te espero quarta que vem às 19 horas e vamos para cima.